Hoje é um grupo que se auto-intitula Grupo de Conselheiros Vitalícios Independentes, porque existe um grupo de conselheiros vitalícios que sustenta a gestão do Augusto Melo com o Romeu Tuma Júnior, um grupo auto-intitulado Grupo de Conselheiros Vitalícios Independentes, formado por 28 conselheiros vitalícios. Ele protocola hoje e leva ao Conselho Deliberativo uma nota de repúdio pedindo a renúncia, tanto do Augusto Melo quanto do Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. E eles têm o pedido de impeachment redigido para ser protocolado e entregue ao Conselho Deliberativo, que marcaria uma reunião extraordinária para discussão desse tema em pauta. Mas eles precisam de 50 assinaturas e hoje eles são 28 conselheiros. Eles pedem a renúncia e preparam o pedido de impeachment, levando em consideração principalmente 4 equívocos da gestão Augusto Melo. A multa de rescisão que teve que ser paga pelo clube com a PixBet, que era o patrocinador anterior. A rescisão unilateral com a VaiDBet e o prejuízo que isso causou. A liberação do Cássio sem pagamento de multa de rescisão contratual, e havia uma multa calculada em 100 milhões de reais. E as contratações de 40 jogadores das divisões de base. Esses 4 temas são os que pautam a nota de repúdio, que pede a renúncia do Augusto Melo e a renúncia do Romeu Tuma Júnior. É importante salientar que essa história do pedido de impeachment já vem se falando há mais de um mês e que não foi até agora protocolado. Então pode fracassar também. E é a segunda vez que se fala em pedido de renúncia do Augusto Melo, né? Em 28 de junho, na ocasião, 4 partidos de oposição dentro do Corinthians, o Renovação e Transparência, que é o grupo do André Sanches, o Preto no Branco, o Tradição e um 4º grupo que me fugiu o nome agora. Peraí, já vou só ler o 4º grupo. Foram 4 grupos que pediram, que sugeriram, não pediram a renúncia do Augusto Melo. Na época foram Renovação e Transparência, Fiéis Mosqueteiros, Tradições e Preto no Branco. Os 4 grupos. Você vê que isso é um absurdo, né? Você pensar que tem 4 partidos de oposição, são chamados de partidos. Isso é inacreditável como a vida dos clubes está completamente desarticulada. Eu não estou aqui defendendo o impeachment e a renúncia, nem o contrário. Estou só dizendo que não é possível um clube ter 11, 13 partidos. Que coisa é essa? O fato é que, um mês atrás, no dia 28 de junho, menos de um mês atrás, 4 grupos de oposição sugeriram a renúncia do Augusto Melo. Desta vez, um grupo intitulado Conselheiros Vitalícios Independentes protocola o pedido de renúncia tanto do Augusto Melo quanto do Romeu Tuma Júnior. É um ambiente confuso, um ambiente difícil, o ambiente político dos clubes, ele costuma ser, assim, bem complicado mesmo, né? Eu imagino, será que o corintiano de oposição torce contra o Corinthians, às vezes? Como eu estou usando o Corinthians porque é o time que nós estamos tratando, mas qualquer time, será que o oposicionista torce contra o seu time, pensando no futuro, no poder ali na frente, quem sabe, ou não, torce sempre, independente de quem está no comando? Isso é uma dúvida, né? Uma situação difícil para se interpretar num ambiente de clube grande, de clube gigante como é o Corinthians. Mas o Corinthians joga hoje contra o Criciúma, 9 da noite, na Neoquímica Arena. O começo de uma nova era Ramon Dias, que foi apresentado ontem. E o PVC na prancheta, ele vai explicar para você sobre o Corinthians, o novo Corinthians, o Corinthians versão Ramon Dias. Roda a vinheta.
é um novo. A gente falou ontem, semana passada, sobre como o Ramon Dias costuma montar o grande time dele do River Plate, campeão da Libertadores de 96, e como ele fazia no Vasco, ora um 4-1, 4-1, ora um 3-4, 2-1. Então, ele vai variar de acordo com o adversário. Mas ele contra o Criciúma, o desenho, está claro, é um 4-1, 4-1, parecido com o que fazia o Antônio Oliveira. Ou seja, Mateuzinho, Kaká, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Hugo, e o Ranieri como primeiro. Se ele tiver que fazer linhas de 5, ele puxa o Ranieri para dentro da linha de 4 homens. Mas, em tese, é um 4-1, 4-1, porque ele tem que atacar o Criciúma. Então, ele vai ter, pela direita, o Romero, pela esquerda, o Wesley, que vai fazer virar um 4-3-3 sempre que atacar. O Mateuzinho dá amplitude pelo lado direito e o Wesley pelo lado esquerdo. Defendendo 4-1, 4-1 com Bidon e com Garro e Yuri Alberto na frente. Yuri Alberto é um jogador que a comissão do Ramon Dias confia, entende que tem muito mais a oferecer para o Corinthians e é o artilheiro do time na temporada. E o Garro é um jogador em que a comissão técnica do Ramon Dias confia muito. O Emiliano Dias chegou a dizer ontem que o Garro foi um pedido para a direção do Vasco, que negociou com o Garro, que tentou levá-lo para São Januário. Então, esse aqui pode ser o ponto central de um processo de reconstrução do Corinthians a partir do Ramon Dias, claro, se o Ramon Dias conseguir trabalhar bem no Corinthians. E falando em Corinthians, o ex-jogador do Corinthians, Fausto Vera, foi anunciado pelo Atlético Mineiro, né, Hernan? Agorinha há pouco, a gente tem até a foto aí dele já com a camisa do Galo, ao fundo ali a Arena MRV, e o Fausto Vera, diferente do Garro, né, como o PVC disse, que o Ramon Dias, a comissão técnica toda, fez muita questão de ter o jogador. O Fausto Vera foi um jogador que o Ramon Dias falou, não, tudo bem, eu libero, não é um jogador aqui que vai fazer a diferença. Inclusive foi passado ao Ramon Dias o histórico do Fausto Vera, que chegou com muita pompa, assim, de jogador principal do futebol argentino à época, e teve muitos altos e baixos, não conseguiu render. Então o Emiliano Dias e o Ramon Dias acabaram que liberaram o Fausto Vera para ir para o Galo, né? E era um desejo do Milito, né, que foi treinador dele no Argentino Júnior. Então, o contrato que ele assina é até 2027, né, fim de 2027, e o Corinthians que está trazendo 2 volantes, né, 2 jogadores para essa função. O Charles, que deve ser anunciado nos próximos dias, e também o Alex Santana, que foi anunciado ontem. Então, o Corinthians está com reposição ali nessa posição que perde o Fausto Vera e que agora inicia a sua história, a sua trajetória aí no Galo. Não esqueça de participar da nossa enquete que pergunta o que vai acontecer com o Ramon Dias no Corinthians. Vai ser rebaixado? Vai evitar o rebaixamento? Vai ganhar um título tão necessário como o PVC falou agora há pouco? Participe, deixe seu like, se inscreva no canal do All Sport. Sempre de segunda a sexta às 11 tenho de primeira para você. Vamos falar de Palmeiras também? Porque a manchete é a seguinte, ó. A Leila Pereira não vai ao Newton Santos para o jogo entre Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro por questão de segurança, PVC. Eu acho que ela tem um dose de razão e o Botafogo devia se pronunciar sobre isso. Porque não pode haver a indelicadeza de um presidente de clube não se sentir seguro no estádio de outro. Acho que isso pode até acontecer no retorno, com o Texto não querendo vir ao Allianz Parque. Pode ser. Mas o fato é que você criou uma animosidade que faz com que a Leila diga não vou porque não estou segura. E o clube tem a obrigação de oferecer segurança aos seus visitantes. Basta a tragédia que já aconteceu no Sport em Fortaleza no início do ano, quando o ônibus de Fortaleza foi vítima de um atentado na saída do estádio, longe do estádio. Eu não estou dizendo que a Leila Pereira tem razão absoluta de se sentir insegura, mas ela tem o direito de se sentir insegura. E principalmente porque o John Textor deu declarações dizendo que vai processá-la nos Estados Unidos na semana do jogo Botafogo e Palmeiras. Você tem. O STJD 2 semanas atrás já deixou claro que repudiava as provas sem fundamento do Textor.
Por que ele não fala isso no primeiro momento? Por que ele fala isso logo depois do último jogo do Botafogo, quando o próximo jogo é contra o Palmeiras? Porque você cria um outro sintoma de hostilidade. Eu gostaria de ver uma nota do Botafogo falando sobre a segurança que pode oferecer a presidente do Palmeiras no seu estádio. Porque cabe ao mandante do jogo oferecer segurança a toda a delegação visitante. E caberá ao Palmeiras oferecer segurança também no jogo de volta no Allianz Parque. Com certeza. Agora, Hernan, muitas vezes, quando acontece essa situação de apagar incêndio com gasolina, como é o que o Textor fez aí, criando mais uma animosidade com o Palmeiras, a gente sabe que nos bastidores a situação muitas vezes não é tão forte quanto na mídia, sabe? Se fala uma coisa, mas ali daqui a pouco se conversa sem holofote. Pelo que você conversa com as pessoas no mercado, no ambiente, nas apurações, a relação Palmeiras e Botafogo ela é extrema, ela é tão ruim a ponto da Leila Pereira realmente temer o que pode acontecer na ida ao Engenhão? A questão não ela transcende assim, essa questão do campo, né? Não é uma rivalidade em campo, é um assunto específico que tornou Botafogo e Palmeiras rivais, né? O Palmeiras dentro de campo foi brilhante, venceu uma partida que foi um jogo espetacular, um dos grandes jogos para mim da história do Campeonato Brasileiro, e arrancou por título. Dentro de campo a história está contada, não teve nada dentro de campo que fosse para, por exemplo, Palmeiras e São Paulo. Aconteceu uma situação em campo, o juiz aí foi lá para os vestiários, aquela confusão toda, e aí causou aquela situação em que o Belmonte falou aquilo do Abel Ferreira, né? Aquela frase xenófoba, enfim. Ao contrário, começou com essa questão das provas, começou com declarações do Textor, provas que ele nunca conseguiu comprovar ali que de fato teve manipulação do resultado, e aí a Leila respondeu à altura, inclusive. Inclusive a gente sempre elogiou aqui o posicionamento firme, as falas da Leila. Só que isso gerou muito mais um clima ruim entre os dirigentes, entre os presidentes, do que propriamente entre os clubes, né? Então, é uma situação que, claro, a Leila não se sente segura, ela tem todo o direito disso, e eu acho que é até prudente ela, de repente, não ir, né? Tomar essa decisão. Espero, assim como o PVC, uma nota do Botafogo dando todo o aparato de segurança para que a Leila vá ao Engenhão. Mas eu entendo que isso não vai acontecer, porque toda nota ela passa pela direção, passa pelo Textor, e o Textor é o dono, né? Então, quando o dono manda, o funcionário obedece. Eu entendo que não vai ter esse tipo de comunicação. Então, assim, é uma situação que ela não vem do campo, ela não é da arquibancada. Ela é muito mais pontual desse assunto entre dirigentes do que propriamente uma rivalidade de bola, de futebol, que a gente vê em outros casos. Então, é muito específico esse ponto dessa rivalidade hoje que se tornou Botafogo e Palmeiras. Tá faltando cordialidade para o Botafogo, né, PVC? Tá faltando ser um pouco mais cordial com um time que é um adversário, mas não inimigo, né? Tá recebendo na tua casa. Então, poxa, faz uma nota, garante a segurança, te manifesta até para contornar a animosidade, né? Tá faltando cordialidade, né, PVC? Palmeiras e Botafogo nunca tiveram esse relacionamento sem parceria. Nunca foi um relacionamento sem parceria. Nem de torcida, nem não tem uma rivalidade de torcida uniformizada como tem Palmeiras e Flamengo. Não tem uma rivalidade dos clubes, porque tem poucos títulos decididos. Tem uma decisão importante na Libertadores de 72, quando o Botafogo eliminou o Palmeiras na fase de grupos num jogo extra no Maracanã. Mas tirando isso, não tem. E tem a final do Campeonato Brasileiro de 72 também. Aliás, a Libertadores foi em 73. Mas depois disso não houve grandes rivalidades entre os dois clubes. Houve uma semifinal de Copa do Brasil em 99, quando o Botafogo eliminou o Palmeiras nos pênaltis. Mas não tem um histórico de briga, não tem um histórico de discussão. E eu acho que a questão... E o Botafogo é um clube extremamente simpático, historicamente
muito diplomático. A diplomacia faz parte da história do Botafogo. E eu acho que faz falta responder à nota da Leila, à afirmação da Leila de que não vai ao Newton Santos por não se sentir segura, dando toda a declaração de que vai haver segurança para ela, de que vai haver um camarote especial, que vai haver um lugar para que ela possa assistir ao jogo. Para fechar de Palmeiras, Richard Rios fez uma ótima Copa América, né, Hernan? Existem já clubes interessados na contratação dele. O PVC ontem trouxe a informação que o plano é não negociar até o Mundial de Clubes. Como é que está a situação do Richard Rios em relação ao mercado da bola, valorizado, é claro, pela boa atuação pela seleção da Colômbia? O Richard Rios é um jogador que chamou atenção na Copa América, né? Fez ótimas partidas, é um jogador muito bom, né? Eu entendo que a ida dele para o Palmeiras, ele sobe de patamar a maneira dele jogar. Acho que ele com o Abel Ferreira, o futebol dele cresceu. E claro, cresceu também na seleção colombiana. Alguns clubes já começaram a fazer contatos, já tem aquelas primeiras sondagens, algo tudo muito embrionário, inclusive. Porém, o Palmeiras fecha a porta para essa janela, né? Essa janela, a chance do Palmeiras vender o Richard Rios é 0. Isso aí me falaram ontem, eu conversei com uma pessoa do Palmeiras que me disse, a chance do Richard Rios ser vendido é 0. Mas se chegar a proposta, o Palmeiras vai negar, vai recusar, porque é um jogador importante hoje dentro do elenco do Palmeiras. Obviamente que nas próximas janelas a situação é um pouco diferente, mas o Palmeiras pensa num Richard Rios pronto para ser vendido, e ele é um jogador muito jovem ainda, na janela do meio do ano que vem, ou seja, daqui a um ano. O Palmeiras vai abrir possibilidades para poder negociar o Richard Rios. E aí tem toda uma questão de aumento de multa, o Palmeiras vai se cercar de todas as formas para não ter esse assédio de clubes que já começam a ligar, né? Começam a fazer aqueles primeiros contatos. Então a ideia do Palmeiras é, daqui a um ano, aí sim, pensar numa negociação desse jogador, que é ponto-chave e muito importante dentro do elenco do Palmeiras. A multa é perto de 100 milhões de euros, né? Então é o dificultador. É muito provável que alguém chegue com uma oferta, mas o que o Palmeiras pretende é só negociar pelo valor da multa e antes do Mundial. Antes do Mundial, só se pagar a multa. A multa é 100 milhões de euros. O Mbappé, que hoje se apresentou no Real Madrid, é o segundo jogador mais caro de todos os tempos e custou 180 milhões de euros. Quer dizer, ninguém vai chegar aqui, ou dificilmente alguém vai chegar aqui, para pagar 100 milhões de euros por um segundo volante. Então, é isso que dá garantia ao Palmeiras. O desejo do Palmeiras é não abrir mão do Richard Rios antes do Mundial de Clubes. Então, vamos ver o que vai ser possível fazer até lá. Mas a lógica é não vende até o Mundial de Clubes e só sai se pagar a multa, que é uma proteção do Palmeiras.